Queridos, nós estamos na hermenêutica, 3 matérias juntas, e já estamos caminhando para homilética, né? Estou mostrando para os irmãos que a hermenêutica é a arte de interpretar. Por incrível que pareça, nós estamos trabalhando aqui, paralelo à hermenêutica, nós já vimos aqui alguns textos, né? Pela graça de Deus, viemos com a interpretação, e estamos falando também de segredos ligados a Gideão. Inclusive, eu tenho que ter a apostila dessa matéria, e eu dou aula para obreiros, porque Gideão é um obreiro que precisa nós aprender com ele, sempre saindo do óbvio, né, irmãos? Assuntos novos, dentro de um personagem conhecido, mas assuntos com relevância. Então nós falamos aqui, né, segredos ligados a Gideão. Nós vamos dar continuidade. Eu disse para os irmãos que Gideão, embora seja um personagem muito conhecido, a gente ouve poucas mensagens, né, pertinentes a Gideão com novidade. A maioria das vezes que nós vamos ouvir é os 300 de Gideão. Então, o estudante bíblico, ou estudante da Bíblia, ele precisa atentar para esses detalhes, né? Informações privilegiadas que os irmãos estão tendo aqui. Tem amigos meus que falam: pai, você é doido, fica passando esses negócios para os irmãos. Não, vocês estão estudando, eles têm que aprender. A gente faz a pesquisa e vai mandando para os irmãos. Espero que os irmãos estejam aprendendo, que seja útil para o ministério dos irmãos e a bênção de Deus para a nossa vida. Então nós estamos falando sobre segredos ligados a Gideão, que é a nossa matéria inicial, né, que também faz parte da hermenêutica. Nós estamos trazendo a interpretação bíblica dentro do personagem chamado Gideão, com desdobramento, segredos ligados a ele. Então eu falei para os irmãos sobre profeta, né? Isso aqui foi um profeta, eu já falei. E eu disse para os irmãos que o Gideão, ele é fruto, o ministério dele é fruto de um clamor. Vocês lembram que eu falei isso aqui? Gideão, ele só entra no cenário por causa do povo clamando. Ele não foi porque ele quis. Ele não apareceu porque ele era o Arão chegou lá. Ele veio porque Deus, né, precisava de um libertador na ocasião, por causa do clamor. Então ele é fruto do clamor. E é bom quando você é levantado por Deus debaixo de um grande clamor. Deus te levanta, porque a necessidade de Deus é para aquela hora. Isso é interessante. Eu falei do profeta, que é o primeiro segredo. Então Deus levanta um profeta. E no nosso meio não vai faltar profeta não, tá? Eu falei o anjo do Senhor, que é o segundo segredo. Só recapitulando. Eu não vou ficar falando. Olha, muito tempo. E está resumido, tá? Terceiro segredo, eu falei do lagar. Tudo é pregação isso aqui. Se me colocasse para pregar uma campanha sobre Gideão, 10 dias, tem 10 mensagens. Só isso aqui, ó, tudo pregação. Meia hora você fala uma coisa. Falei do lagar. Falei do fogo na rocha, também é segredo. Aleluia. Quarto segredo. Semana passada teve, retrasada, eu falei sobre o segredo do cajado. O segredo do cajado é porque está ligado ao pastor, e não é só pastor, é uma história por trás do cajado. Hoje nós vamos falar de mais um segredo. O sexto segredo de Gideão. Hoje nós vamos falar sobre o segredo do altar.
na vida de Gideão. Para ser um Gideão de Deus, tem que conhecer o altar, né? As leis do altar. Então, é isso que nós vamos tratar hoje sobre o altar. Vocês estão vendo que não dá para pegar só os 300. Eu vou chegar lá nos 300, mas até eu chegar lá tem muita coisa para falar. Vamos chegar hoje, eu quero falar sobre o altar na vida na vida de Gideão. Muita gente teve altar, mas eu quero falar do altar na vida dele. Então é um segredo ligado a Gideão, o altar. O texto que nós temos, que é sempre a base, é Juízes. Nós temos o livro de Juízes, é Gideão, é Juízes. Capítulo 6, versículo 24. O que está escrito ali? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor. E lhe chamou, ele deu um nome ao altar, de O Senhor é a Paz. E ainda até os dias de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiseritas, né? Ou abisescritas. Então aqui nós temos um altar ligado à vida de Gideão. Só para os irmãos terem uma ideia, os irmãos têm ideia sempre do altar. Na Bíblia Sagrada nós temos 322 referências à palavra altar. A palavra altar é tão útil que ela aparece tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O altar, ele não vem, né, após o êxodo. O altar é o primeiro elemento. Né, que nós vamos ver após a expulsão do Éden. Então, após o Adão cair, Deus matou o animal. Faz o aveste para cobrir as suas nudezes e dali por diante o altar está sempre presente na vida do povo de Deus. Não pode faltar o altar na vida de um Gideão de Deus, porque o altar tem a ver com algumas coisas que eu vou falar aqui. Só que aqui Gideão ele edificou um altar para Deus, mas vamos continuar lendo, versículo 5. Naquela mesma noite, lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence ao teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal. Olha bem, isso aqui é sério. Todas as vezes que você edifica um altar para Deus, você tem que destruir todos os outros altares. Altar para Deus, você tem que destruir outros altares. O altar de Baal aqui é uma referência do texto. Só que era só de Baal, não. Ó. E esse altar estava na casa de Gideão, hein? Que o teu pai, que é do teu pai, corta a portilho que está junto do altar. E edificou ao Senhor, e edifica ao Senhor teu Deus um altar. Ele já tinha edificado o altar. Agora Deus está mandando ele destruir outro altar. E agora Deus manda ele edificar outro altar. E esse altar, um altar, um símbolo desse de baluarte, né? Em camadas de pedra. O altar é camadas de pedra. Tem um significado dessas pedras aí. E tomou o segundo boi, e oferece um holocausto com a lenha da poste ídolo que vê. O que Deus está mandando? Deus está mandando destruir a estátua de madeira da poste ídolo, destruir o altar de Baal, e com a madeira do altar, da estátua da poste ídolo, vai colocar fogo naquelas madeiras e vai colocar em holocausto. A palavra holocausto aqui é sacrifício por completo, é um sacrifício por inteiro. Só que se a gente começar lendo, isso é uma noite. Isso é noite. Então Gideão, ele sabe que o chamado que ele tem para Deus é um chamado que ele tem que ter velocidade para atender esse chamado de levantar o altar. E ele vai passar a noite toda destruindo e levantando o altar.
Só que ele não vai fazer isso sozinho. Tem os companheiros dele que vai ajudar. Isso a gente aprende muita coisa, por quê? Às vezes você está aprendendo a verdade e às vezes sentindo sozinho. Só que não estamos sozinhos, né? Tem gente que está com a gente. Quem é da verdade é uma verdade. Aí eu coloquei uma figura aqui, ó. Isso aí é os homens se arrebentando, destruindo o altar. Os obreiros de Gideão é o obreiro que derruba o altar de Baal mesmo. Tem marreta, tem pedaço de pau, é uma madrugada toda destruindo o altar de Baal. Aí eu coloco aqui, Gideão e os homens, né, destruindo o altar de Baal. Quem levanta altar para Deus, destrói o altar de Baal. Não tem como ficar dois altares na minha vida. Ou é de Deus ou é de Baal. Ou eu levanto o altar para Deus e derrubo de Baal, ou deixo de Baal erguido e não levanto nada para Deus. Tem como. Né? Gideão edificou um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. A palavra aqui é Shalom. Né? Shalom. Yehová, Shalom, traduzindo, nós falamos Jeová, não gosto muito dessa palavra, mas é Javé, Shalom, Pai do Senhor. Essa palavra aqui é interessante. Você vê que Deus, ele edifica o altar e chama de paz, mas ele arrebenta tudo. Porque nós estamos vendo uma geração, Deus é amor, Deus é bonzinho, vai de vez em quando, meu irmão. Vai ter que mostrar que esse Deus bonzinho, ele arrebenta com tudo mesmo. Ele quebra o altar de Baal. Ele quebra o altar de Baal. Tem uma tem. Ó. Aqui eu vou explicar, tá? Aqui eu paro para me explicar. Então o Gideão, ele levanta o altar para Deus, destruindo o altar de Baal. E ele fica, né? O altar é organizado, porque Deus é específico no segundo altar que ele vai levantar para Deus. Deus manda ele pegar pedras, juntar pedras, né? E colocar e formar um altar feito de pedra. Este altar feito de pedra é um altar diferenciado, né? Inclusive acredita-se que Abraão usava muito esse altar, né? Abraão usava muito esse altar feito de pedra. Então aqui, a palavra altar vem da palavra latina altus. Chamava-se assim por ser coisa construída em elevação, empregando-se para sacrifícios e outros oferecimentos. O significado mais usual da palavra hebraica e grega é lugar de matança. Aí isso aqui é sério. Primeiro, o altar, dentro da etimologia da palavra latim, significa um lugar alto, um lugar elevado. Então, todas as vezes que alguém está disposto a levantar altar para Deus, ele tem que procurar lugares elevados em Deus, lugares altos em Deus. Eu escrevi até uma apostila, os irmãos sabem, o giral de Deus, né? Lugares altos. Então, o segredo do lugar alto, toda vez que eu vou levantar um altar para Deus, eu tenho que viver uma vida de vigilância, uma vida de prudência, eu tenho que estar em lugares altos. E lugares altos é sinônimo de estar dentro da vontade e do querer de Deus. Só que o hebraico e o grego da palavra altar, né, num significado completo, é lugar de matança. Toda vez que alguém levantar um altar, significa alguém vai morrer, algum animal vai morrer. Altar é sinônimo de morte. Altar tem que haver morte. Altar, Deus não recebia sacrifício vivo, tinha que estar morto. Ou seja, o altar é o lugar onde as coisas morrem. Quem tem uma vida de altar, ele entende o que é morte. Quem tem uma vida de altar, a vontade de Deus prevalece, a dele do para nós. Quem tem uma vida de altar, o desejo dele está morto para viver o desejo de Deus. Quem tem uma vida de altar, a natureza tem que morrer, a nossa velha e antiga natureza.
Se você vê uns crentes aí meio da natureza, sou crente, irmão, mas vocês sabem, né? Eu sou crente, mas se pisar no meu carro não dá não. É porque está precisando levantar o altar. Não morreu ainda não. Sou crente, mas lá em casa eu tenho uns irmãos que falam, eu tenho um cutelo, eu tenho um revólver lá, sei lá, tenho uma pistola. Se mexer comigo, eu não dá não. Precisa aprender o segredo do altar. O altar é o lugar das coisas morrerem. Ali não vale estar vivo. Ali é lugar de morto. E Deus só recebe sacrifício se estiver morto. A nossa natureza, lugar de matança. Tem coisa em mim que precisa morrer para me ver Deus operar. Você lembra o último filho de Jacó? Benjamim. O último. A Raquel está gerando, andando, e quando eles estão saindo de Betel em direção a Belém, ela vai ganhar Benjamim. Só que Raquel, ela gera o Benjamim, nasce Benjamim e ela morre. Raquel morreu para Benjamim nascer. Tem coisa na minha vida, se eu não matar, o Benjamim não aparece. Filho da minha mão direita, pensa, xodó do pai, né? Xodó de Jacó era Benjamim. Por causa de Benjamim que o José manda chamar os seus irmãos, né? Lá na frente depois. Então tem coisa na minha vida, se eu não matar, se eu não eliminar, eu não vou ver Deus operar. Vocês estão entendendo isso aqui? Se tem coisa na minha vida, se não morrer, eu não vejo a glória de Deus se manifestar. Olha o que Isaías falou. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Como é que é Isaías? Antes você não viu, não tinha como ver. Uzias era impedimento, me atrapalhava ver Deus operar. Era um impedimento terrível. Agora, no ano que morreu o rei Uzias, no mesmo ano, eu vi o Senhor assentado no alto, subindo o trono. Como é que é Isaías? No dia que o impedimento morreu, eu consegui ver o que eu não via antes. O que nós aprendemos aqui? Altar é lugar das coisas morrer. Tem coisa na minha vida que, se não morrer, eu não vejo Deus operar, não vejo Deus trabalhar. Isso é sério, tá, irmão? Altar. Altar é lugar de aliança. Aliança com Deus era formada no altar. Existe na época patriarcal, até mesmo antes da época da patriarcal, havia um altar que ele não era em pedra. O altar era no chão. Só que o altar, esse altar que se fazia, era o altar de aliança. Suponhamos, o irmão, ele quer fazer aliança, uma família, o pai de família, que é um chefe de família, quer fazer aliança com outro chefe de família. Ele pegava animais, né, de grande porte, ovelha, até, né, novilho, partia no meio. Colocava uma parte para lá e outra parte para cá. Quando era aves, eles não partiam no meio, só matavam. Se fosse, né, 10 aves, colocava 5 de um lado e 5 do outro, porque era isso organizado. E quem estava entrando em aliança tinha que passar no meio dos animais. Quem estava fazendo aliança tinha que passar no meio. O pai de família, ele passava daqui para lá, e quando ele chegava lá, ele trocava objetos com outra pessoa que passaria também. Então ele tinha que tirar, às vezes tirava uma bolsa e entregava, né, alforje, antigamente chamava de alforje, entregava a espada, e assim sucessivamente. Havia troca de objetos. Por que eles passavam pelo meio daqueles animais? Porque se caso um deles quebrasse a aliança, assim como os animais,
estivera morto, eles também morreriam. Então aquilo ali chamava de aliança perpétua, que durava para geração. Se o fulano aqui morresse, os filhos tinham que valorizar a aliança, tinham que cuidar dos filhos do outro, da família do outro, por causa dessa aliança. A nossa aliança com Deus é perpétua. Quando você faz aliança com Deus, você lembra de Abraão, capítulo 15, Abraão faz isso. Só Deus passou, lambeu tudo, não deu tempo de Abraão passar. Só que 25 anos depois o Isaac nasceu. E aos olhos de todo mundo, o Abraão está desviado. Por quê? Abraão, ele tinha mania. O hábito de Abraão, antes dele montar tenda, abrir poço, o hábito de Abraão era primeiro, qualquer lugar que ele chegava, ele levantava o altar para Deus, tipo assim, eu consagro a ti este lugar. E Deus gerava bênção para isso. Se ele pisasse no deserto, primeira coisa ele colocava o altar. E no deserto produzia. Se ele fosse para vale, Deus fazia produzir por causa do altar. Ele tinha esse negócio de altar. Só que o Isaac nasce, é desmamado. Quando a criança era desmamada, o perigo passou. Todo mundo fica olhando. Agora, Abraão vai levantar o altar para Deus. E quem disse que Abraão levanta o altar? Abraão, ao contrário, ele manda fazer um banquete. A ideia de banquete, ele manda dar uma festa. Vamos fazer uma festa aqui, chama o vizinho, chama todo mundo. É rico, né? O Abraão. Vou matar novilho, vou matar isso, aquilo, dá uma festa. E quem conhecia Abraão desde as antigas, olhou e falou: Abraão desviou. Muito acostumado com o altar, agora está fazendo festa. Nem vi Abraão levantar o altar. E houve uma murmuração no meio deles. Aí Deus, no capítulo 22 de Gênesis, diz: Abraão, Abraão, me dá o teu único filho a quem tu amas. Para quê, Senhor? Para o sacrifício. Em uma das montanhas que eu designarei. O que é isso? Se nós fizermos a exegese desse texto aqui, Deus está fazendo Abraão lembrar. Você lembra de 25 anos lá atrás? Só eu passei. Você tem uma aliança comigo. Agora é a sua vez de passar. E qual é a vez de Abraão passar? Agora você vai oferecer o seu melhor. E ele vai. Você já sabe da história. Porque daí Deus perpetuou a aliança com Abraão. Ele ficou conhecido como o pai da fé. Ninguém tira isso. É pai. Ele é pai da fé. Se existe no mundo um homem que é reverenciado, é o Abraão. Abraão é respeitado pelos judeus. Abraão é respeitado pelos islamitas. Abraão é respeitado pela igreja. Porque a aliança com Deus não se quebra. Não se quebra. Ele fez aliança com Deus. O altar fala de aliança. Então todas as vezes que você está envolvido com o altar, você está em uma aliança com Deus, né? Você tem uma aliança com Deus. Altar, além de falar de sacrifício, vida de sacrifício não é fácil. Se você quer ver Deus operar na tua vida, viva a vida de sacrifício para Deus. Sério. Você quer ver Deus fazer coisas grandes na tua vida? Essa época que nós estamos vivendo é uma época que nós temos tudo para ver Deus operar, mas infelizmente a gente fugimos de sacrifício. Você chama esses meninos aí, lógico que é um preparo prévio para isso. Você vai se preparando, esse preparo prévio você vai caminhando. Mas hoje você não encontra camarada que consegue ficar 7 dias, às vezes, né, num propósito com Deus aí, para ver Deus operar. Hoje os nossos pregadores nem jejuam mais para pregar. Tem gente que não consegue ir para o culto em jejum, entregar o jejum depois do culto. Mas nós queremos ver Deus operar. Mas para Deus operar, nós temos que ter uma vida de sacrifício. Quer ver Deus operar muito? Paga o preço. Não fuja do preço. Quer ver Deus fazer coisas que você nunca viu na tua vida? Faz coisas que você nunca fez para Deus.
domingo aí para você ver, esse domingo é para Deus. Vou para a escola dominical, só vou entregar de propósito. Nem precisa, eu não sou pregador não. Vou entregar o propósito depois de culto. Quando você tem um compromisso, é outra coisa. Vou entregar, seu culto vai ser diferenciado. Você vai ver o que vai acontecer. Só que nós estamos vendo uma geração que... Estou falando no geral. A gente está acostumado a não pagar preço. Queremos ver Deus obrar. Se não tiver sacrifício, meu irmão, o fogo não desce no altar. Tem que ter sacrifício. Isso aqui é tudo mensagem, tá aí, doutor? O altar fala de fogo, ó. Altar sem fogo não vale nada. Qual é a maior referência do altar? É o sacrifício e o fogo. Se o altar não tiver fogo, a carne fica podre ali. Estraga. Qual o segredo para Deus receber o sacrifício? A carne tem que estar assada, né? A carne vai queimando, o cheiro vai subindo e Deus vai recebendo, né? Mas ali não podia, o fogo não podia ser chama abaixo, tinha que ser fogo constante. Por isso que a ordem, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E o sacerdote, toda manhã e à tarde, eles eram obrigados a tirar cinza e colocar lenha nova e manter o fogo aceso. Eles mantinham, não é fácil não, tá? Eles tinham que remover, porque quem acendeu o primeiro fogo foi Deus. Você lembra daqueles dois lá, Abiú e Nadab, que levou fogo estranho e morreu? Porque eles foram trazer um fogo que não era de Deus. O fogo que acendeu é Deus, e a recomendação é: agora vocês vão manter o fogo aceso. Acender é com Deus, manter aceso é comigo. Só que para manter aceso eu tenho que entender, é manhã e tarde. Eu não posso subir do altar. De manhã e tarde eu tenho que estar no altar, removendo a cinza e colocando lenha nova. Para o outro turno, outra equipe vir fazer a mesma. E assim o fogo vai ardendo e Deus vai recebendo o sacrifício. Sabe qual é o nosso problema? É que nós estamos ostentando um fogo de 20 anos atrás, achando que o fogo está agora. Não tem, meu irmão. O fogo de 20 anos atrás não é o mesmo. Se você não é removendo a cinza, colocando, você está mais apagado do que tudo. Tem gente que fica ostentando. Antigamente eu era isso. Antigamente eu era. O fogo já apagou há muito tempo, meu irmão. O segredo é manter o fogo aceso, é tirar sempre a cinza. Você viu que você faz churrasco na sua casa? Aquelas brasas lá viram cinza. Você tem que tirar aquilo tudo, limpa a churrasqueira, coloca carvão novo, senão não pega. Assim é a nossa vida. Se nós não limpar o altar de vez em quando, tirando aquelas coisas que não valem nada, você não vai ter fogo de Deus nunca na tua vida. E o fogo aqui queima, meu irmão. O fogo aqui é para queimar a carne. Por isso que Jesus falou. Na verdade, quem falou foi João Batista. Eu batizo com água, mas está vindo aí que vos batizará com o Espírito Santo com fogo. Por que fogo? Porque ele vai queimar a carne. Porque não adianta estar cheio do Espírito Santo aqui e andar na carne ali. Então, ser cheio do Espírito Santo é viver a natureza carnal, né, ligado com a espiritual. Porque quando você é cheio do Espírito Santo, você anda na carne, isso é fogo de palha. Porque fala em línguas estranhas que ali está xingando, saiu dali está xingando. Dá glória a Deus ali, aqui, não sai dali, já vai correndo para ver o time dele. Isso é ok, eu sou corintiano, eu sou isso aqui, sai doido. Agora, quem tem fogo de Deus na vida, ele tem uma natureza espiritual diferente, diferenciada. Vocês estão entendendo isso aqui? Aleluia. Ó, o altar é um lugar de encontro com Deus. Por que é um lugar de encontro com Deus? Porque ali tem fogo, tem sacrifício. Se tem sacrifício, as coisas morreu e Deus recebe. Se tem um lugar que Deus manifesta, ou manifestava sempre, era no altar. Foi no altar que Deus respondeu Elias com fogo, né? E altar, em último lugar, para mim não ficar muito agarrado aqui, é lugar de entrega total. No altar não pode. Colocava o animal no altar, se uma unha tivesse por lá de fora, Deus não aceitava, irmão.
Sabia disso? Ó Levítico 1. Eu gosto de Levítico 1, que Deus vai falar para Moisés acerca da lei do holocausto, que é o altar. Moisés, quando for oferecer os animais de grande porte, novilho, bode, esses animais, corta e não deixa nada ficar fora do altar, senão não recebe. Eu só aceito se for entregue totalmente no altar. Tem que estar por completo no altar. Aí Deus fala, agora quando for aves, não é qualquer ave que eu recebo também não, será pombinha e rolinha. A pessoa vai trazer até você e a pessoa vai destroncar, quebrar o pescoço e vai te entregar. Mas a pessoa vai fazer o quê? Vai tirar o papo, depois tira a pena da ave. E o que é isso? O papo e a pena vai ficar junto com a cinza, porque depois o camarada vai ter que levar lá para o deserto e sumir com aquilo. Mas Deus, por que o Senhor está pedindo para tirar o papo e tirar a pena? Para ficar no teu altar? Perguntaremos a Deus, porque Deus está dizendo, é lugar de entrega total. Não adianta vir para o altar trazendo papo e trazendo pena, que eu não recebo. Tem que tirar o papo. Deus é bem assim, tira o papo para depois tirar a pena. Isso aqui parece uma bobagem, mas não é. Porque a ótica de enxergar é diferente de nós. Irmão, qualquer mulher e dona de casa, hoje você não vê muito esse negócio de abatedor de galinha, mas qualquer pessoa que entende qual é a parte, para limpar uma água, começa primeiro da onde? Pena. Você tem que tirar primeiro a pena. Ninguém vai abrir o frango ou a ave primeiro, não. Primeiro você tira a pena. Se ficar penugem, passa no fogo. Eu trabalhei uma época, minha mãe, negócio de abatedor, era assim, ó. Colocava naquele funil, passava a faca, deixava o sangue descer, colocava numa água fervendo lá, só os pezinhos lá de fora, depois vinha tirando as penas, né? Aí ficava uns penuginhos, passava no fogo. Depois que tirava a pena, penujo, aí pegava a faca, abria o frango, tirava a moela, tirava, os intestinos, limpava. Só que Deus é diferente. Deus está dizendo aqui em Levítico 16, no meu altar, primeiro tira o papo, para depois tirar a pena. Se perguntasse para fazer, mas Deus, isso está errado. Na nossa cultura é a pena que sai primeiro para depois tirar o papo. Deus diria para nós, é errado para vocês. Porque nós, os seres humanos, trabalhamos com base naquilo que vemos. Agora eu quero ver você trabalhar naquilo que você não vê. O pastor pode até mudar a veste do crente aqui. O camarada pode mudar a veste, mas o coração eu quero ver mudar, meu irmão. Tem gente que é o seguinte, ele até a aparência está mudada, mas ainda tem papo nele. Papo é onde está sujeiras guardadas. E Deus trabalha de dentro para fora. Por quê? Olha o que Paulo diz: o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo. Espírito, alma e corpo. É de dentro para fora. Espírito, alma e corpo. O corpo vem depois, mas Deus trabalha também. Então quando Deus está dizendo, tira o papo, Deus está dizendo, eu trabalho na vida dos meus de dentro para fora. A pena é fácil sair. Agora eu quero ver mexer no papo. Então Deus está dizendo para mim e para você, primeiro, para me entregar totalmente para Deus, eu tenho que estar trabalhando por dentro, para depois por fora. Eu tenho que trabalhar, porque tem gente que é o seguinte, você olha para ele aqui, meu irmão, ele tem a face de Abel, mas o coração dele é de Caim. Tem gente que você olha para ele, o rosto dele parece um anjo de luz, mas ele é um capeta, rapaz, ele é demônio. Ninguém fala isso, porque o coração dele carrega rancor, ele perdoa, mas é um perdão, que perdão doido é esse? Eu perdoo, mas não olho para a cara de fulano, ele lá e eu cá. Isso significa dizer que a pessoa não foi trabalhada por dentro. Pode ser trabalhada por fora, mas por dentro não. Porque quem é trabalhado por dentro, ele não aceita ficar no altar pela metade. Ou é tudo ou nada.
Deus não tem duas notas para você. Ou você tira 10, ou você tira 0. Ou você se entrega para Deus, ou fica fora do altar. Ou você diz, Deus, eu quero ser usado, ou você fica fora de Deus. Não tem como. Entrega total é entrega total, irmão. Isso fala de devoção. O que é um camarão crente devoto? Você já viu? Eu não vejo muito crente devoto, não. Mas católico devoto, eu já vi. O camarada subir de joelho naquele convento da Penha. O camarada carregar a cruz 140 quilômetros e toma carona, vamos te levar. Não leva, não. É o meu propósito. Porque o devoto, ele faz coisas que ninguém faz. Ele se entregou tanto que ele faz coisas que ninguém faz. Para ele é fichinha. Por que está vindo? Meu Deus, você é doido, rapaz. Você vai subir esse convento de joelho. É o meu voto, é o meu preço. E ninguém tem nada a ver com isso. Toda vez que você se entrega para Deus, você vira um crente devoto. Eu não estou falando crente fanático. Eu não estou falando crente formalista. Eu estou falando, toda vez que você se entrega para Deus, você tem uma devoção. Você não fica um dia sem falar com Deus. Pode chover canivete, como diz ser Deus, eu estou aqui. Pode, o negócio estar feio, mas você não sai do altar de Deus. O vento pode soprar para lá e pode soprar para cá, você está em Deus. Vocês estão entendendo o que Deus está falando aqui nessa noite? Deus, ele quer trabalhar de dentro para fora. Mas não significa dizer que Deus não tira a pena também. Vaidade, né? Ostentação, aparência enganosa. E nós estamos vendo, camarada, rapaz, olha, irmão, aquela figura que eu vou mostrar aqui do pregador. Não é assim, não. Tem que se entregar totalmente. Quando você se entrega totalmente para Deus, é outro nível. Isso é a lei do altar. Então, isso aqui é o segredo, tá? Deixa eu ver quantos minutos eu fiquei falando aqui. Falei com muita vida. Então, vamos partir. Ó, isso aqui é o altar ligado a Gideão, mas nós vamos para a matéria oficial. Nós estamos mesclando, tá aí? Para a gente ficar. Semana passada, eu concluí falando sobre o inferno. Que existe um erro muito grave. Eu mandei lá, foi até bom o pessoal me lembrar, que eu esqueço, tá? Mandei lá sobre 15 listas do pecado. Aquilo ali é estrutural, tem que ler todo dia para vencer o pecado. Então nós estamos aqui na hermenêutica, tá, irmão? Interpretação da Bíblia. Então, eu coloquei o inferno aqui para os irmãos saberem que o inferno existe. Ai, o inferno não sei o que. Aí tem que ter temor. Se as coisas geram temor de Deus na nossa vida. Aí é outra coisa. Aqui nós falamos que é a interpretação. Isso aqui, ó. Eu falei para os irmãos. Os 3 elementos que podem colocar o homem no inferno: a carne, o diabo e o mundo. O mundo aqui é o sistema. Todo João diz: o mundo jaz no maligno. A palavra jaz é prostrada, é curvada, ou seja, é dormindo. Então todas as vezes que o camarada ele se conforma com o mundo aos olhos de Deus, ele está prostrado. E Deus não trabalha com ninguém caído. O diabo trabalha, mas Deus não. A proposta dele é essa, Mateus 4:9. Ele fala para Jesus: se prostrar e adorar. Porque ele está dizendo: se você ficar curvado, cabisbaixo, estirado, isso é a posição que o diabo gosta, né? Acacundado, desanimado. Agora, para vencer o diabo, eu tenho que estar de pé. Filho do homem, ponte de pé e falarei contigo. O mundo está prostrado. Quando você vê o camarada bebendo, se vangloriando, está prostrado e não sabe. O cara está se prostituindo, está prostrado e não sabe. Agora o crente está de pé, porque ele não faz essas coisas. A carne, eu mostrei para os irmãos aí a lista, né? A lista. E eu tenho até um negócio para trazer para os irmãos sobre as obras da carne, que eu não falei aí.
Mas eu vou falar, o diabo. Então, se vencermos esses 3 elementos, com toda certeza vamos escapar do inferno. O inferno, ó, o inferno, meu irmão, existe. Ó, o homem morre hoje sem Deus, sem arrependimento, e vai para onde? Você acha que ele vai lá para o purgatório lá? Que eles falam aí, mentira pura, purgatório. Purgatório é um cachorro cheio de purga, né? Purgatório vai direto para o inferno, sem fazer curva. Ó, por que eu estou falando do inferno? Tá isso aqui, ó. A hermenêutica é isso, interpretar. O inferno é geográfico, ou seja, não está inserido na geografia da Terra. Porque você viu, você vai abrir o YouTube aí, o camarada cavou um buraco, começou a ouvir gritos. É o portão do inferno. Ah, é? Pô, aí, o inferno está na Terra, o pessoal ouvindo gritar. O inferno é abaixo. Ó. O inferno é abaixo da terra. Isso parece uma controvérsia, mas não é. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Todas as vezes que você conversa com o ser humano aí, que as coisas começam a dar errado para ele, fala, estou descendo, estou indo de mal a pior. Mas quando as coisas estão bom para ele, pai, estou subindo. Porque o inferno já fala que é o inferno mesmo, né? Meu irmão, por mais que a gente queira descrever, falar, ensinar de forma bem legível para os irmãos entenderem, é impossível nós falarmos do inferno como propriedade. Eu não quero estar lá. Mas se nós pudéssemos ouvir pessoas que veio do inferno ressuscitar. Eu estava conversando com os irmãos esse dia, eu estava falando que alguns anos atrás, eu estava fazendo a pesquisa sobre o paraíso. E eu comecei a ler a Bíblia, nos originais, o que Paulo fala. Paulo ele diz que o paraíso está dentro do céu. É lógico que o céu não está limitado a apenas o trono de Deus. Aí são os sabedores que a revelação, né, de Ezequiel, de João, eles ficam muito limitados à sala do trono, à grandeza da sala do trono. Só que Paulo diz que ele não fala propriamente ele, mas é ele. Foi arrebatado até o terceiro céu, ao paraíso. O terceiro céu é a morada de Deus. O trono de Deus está em um lugar, e o paraíso também está lá. Mas está no céu. Está no céu, o paraíso está no céu. Ah, o paraíso está debaixo do trono de Deus? Não, está no céu, está no terceiro céu. O trono e o paraíso está no terceiro céu. As pessoas que morrem com Cristo vai para lá. Morrer com Cristo é bênção, meu irmão. Se você perguntar, irmão, você quer ir para o céu? Quero. Você quer morrer? Não quero. Todo mundo quer ir para o céu, mas não quer morrer, porque nós temos a maior esperança, que é o arrebatamento, né? Por isso que nós pregamos o arrebatamento. Nós cremos no arrebatamento, nós seremos arrebatados. Só que, camarada, eu estava fazendo a pesquisa, o irmão pastor africano, ele ficou, época da Páscoa, a esposa dele falou algumas coisas com ele lá, ele ficou chateado, pastor, hein? Falou, não quero saber mais de vou perdoar essa mulher não. Por incrível que pareça, ele deixou a mulher na casa dos pais e voltando para casa, um acidente gravíssimo com ele. Ele morreu. O pastor morreu. Ele faz uma visita rápida no paraíso. Ele conta, porque vai ressuscitar. A sorte dele foi essa. Ele vai para o paraíso e ele começa a ver coisas inefáveis. E ele começa a descrever, né? Começa a descrever. Isso é relatado, isso aí
Isso aí não é crente que está falando, não. Isso aí foi um programa norte-americano que foi investigar os quase mortos, as pessoas que foram comprovadas. Esse camarada ficou mais de 3 dias morto. É comprovado. Ele conta que ele parecia coisa, né? Coisa rápida. Ele estava no paraíso e dizer que viu coisas lindas. Dizendo que viu um coral cantando que não se compara, dizendo que até as plantas, dizendo que as flores do céu tinham harmonia, dizendo que essas melodias, né? Dó, ré, mi, fá, isso aí não é nada, isso aí é iniciais. Diz que as letras de música são eternas. Isso que ele ouviu no céu, ele não ouviu na terra. Só que o anjo do Senhor que falou com ele falou: aqui você não pode ficar, porque você saíste da terra, não pegou sua esposa. Quero dizer, quando abriu o olho, ele estava num caldeirão. Isso aqui, meu irmão. Dizendo que olhava para um lugar assim, diz que descia gente demais. Toda hora caía gente. E ele, aonde eu estou? Eu estou no inferno. Estou dizendo que ele ouvia gente do lado dele aqui. Eu não contei semana passada, semana retrasada. Gente do lado de Deus que clamava pela misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Mas simultaneamente aquela pessoa xingava a Deus. Eles clamavam a misericórdia de Deus, mas xingando Deus. Miserável, por que me jogaste a este lugar? Por que eu vim parar aqui? Tinha gente que dizia: eu fui um bom homem, fui um bom esposo, nunca traí minha mulher, nunca dei. Por que estou aqui? Me livra! E não tinha como sair de lá, ele ouvindo. Isso já tinha passado mais de 4 dias, ele estava morto. A esposa dele, não conformada com ele morrer, porque na África o velório é diferente. Ficou sabendo que tinha uma cruzada, tinha uns pastores que Deus usava nesse negócio de ressurreição, e ela leu o versículo da Bíblia: pela fé, Hebreus, né? Pela fé, as viúvas, não sei o que, deram seus mortos, se entregaram e Deus ressuscitou. Ela pegou o morto e já ia enterrar ele. Ninguém enterra, o morto já estava fedendo. Isso todo mundo filmando, tá, irmão? Levou ele, colocou ele numa pedra, tentando levar ele lá para dentro, mas a segurança não deixava, porque o morto estava fedendo. Colocaram ele numa pedra do lado de fora, no congresso, e notificaram o pastor que tinha um homem morto lá. O pastor, Jesus ressuscitou esse pastor. Ele ressuscitou no vídeo, né? Porque isso é um programa sério norte-americano. Os quase mortos filmaram o pastor ressuscitando. Ele estava um negro, ele estava branco, irmão. Passava a mão na pele assim, estava até soltando. Deus trouxe a vida a ele. E hoje ele conta esse testemunho que ele foi no paraíso e foi no inferno. Aí tem gente brincando: não existe inferno. Vai, meu irmão. Escapa do inferno. O inferno é real. Para ir para o céu, a Bíblia diz que o céu é tomado à flor. É difícil. Mas na nossa ótica, para ir para o inferno não precisa muita coisa não, mano. Para ir para o inferno não precisa muita coisa não. Tem gente achando que está indo para o céu e pode descer, tá? Então nós temos que pedir a Deus para gerar em nós temor, para a gente escapar do inferno. Isso é o interesse do diabo e da carne, é o orgulho humano. Nós somos orgulhosos, irmão. E esse orgulho vai nos colocar no inferno. Nós precisamos deixar o Espírito de Deus trabalhar na nossa vida para a gente escapar do fogo. E se cair no inferno, vai sair de lá. Tá? Ninguém nunca pregou isso. Vai sair para onde? O juízo final. Só para isso. E no juízo final vai ter uma oportunidade. Jesus vai provar por que você merece pular de fogo. A pessoa que está lá, a pessoa que está no inferno, ele vai para o juízo final e Jesus vai provar para ele por que ele merece ser lançado no lago de fogo e enxofre. Abre-se os livros. Ali era um livro. O camarada quer justificar o seu erro, ele justifica aqui. Abre-se a livros, está no plural, né? Abre-se a livros das obras. O camarada fala: eu fui um bom dizimista, eu fui isso. Você vê que no juízo final haverá um camarada, pessoas que dirão assim: em seu nome eu revelei.
Em seu nome eu profetizei. É profeta. Pessoas em nível de profetas vai estar diante do juízo final. Então nós temos que tomar cuidado, hein? Porque ter um fervor espiritual, pular, sapatear, revelar, isso não significa dizer salvação não, tá, irmão? O camarada pode revelar identidade dando em adultério, pode revelar ser dando em prostituição. Deus nos livra do inferno. Eu falo isso com tremor e temor diante de Deus nessa noite. Livra a tua alma do inferno. Tá difícil ser crente? Meu irmão, tá. Mas é melhor você estar dentro da arca do que estar fora. Só por isso. E a pessoa assim, esse calor, meu irmão, esse calor que nós estamos vivendo aqui é insuportável. Esses dias aqui, eu fui pregar num lugar aí e eu falei, pelo amor de Deus, onde é que eu estou? Eu fui pregar num lugar aí, na praia de Cachoeiro lá. Depois que eu vim embora, bateu quase 40 graus, meu irmão. Falei, sangue de Jesus, depois, será que é o calor do inferno? Eu falei, pastor, não dá para dormir aqui não, pastor. Tem um lugarzinho, não, irmão, tem um terraço, está aberto lá, ventila. Eu fui pro terraço dormir. Quando eu pensei que não chegou, eu sobrei o varão. Deixa eu deitar do seu lado, porque eu não aguento não. Calor e perdinou, como é que você dorme? Mas calor suportável, você não gostar, já está pingando suor. Se na terra der esse calor, meu irmão, o fogo do inferno é eterno. Escapa pela tua vida. Essas pessoas que são detestadas, imagina você fazer seu vizinho no inferno, pedófilo, assaltante, estrupador, homicida, só gente dessas classes ruins, LGBTQIA+. Você vai querer estar do lado desse pessoal? Escapa pela tua vida. O céu nos espera. Aleluia. O céu é para nós, irmão. O céu é para nós. Mas o inferno é real. Ninguém que fala isso, mas eu falo. O inferno é real. O inferno é lugar de dor. O inferno é lugar de dor. O inferno não é brincadeira, não. Eu entro e saio pela porta da frente e saio pelo fundo. Não sai, não. Caiu lá, não tá no vento, não, tá no fogo. Tá no vento. Ai, que é isso? Ai. É, a gente ri assim, mas o negócio é sério. Que Deus nos livre do inferno. Isso aqui, ó. Como nós estamos estudando a hermenêutica, existem 4 grandes aspectos da literatura bíblica. O pregador tem que conhecer isso. Eu estou estudando a Bíblia, eu tenho que conhecer os aspectos da literatura bíblica. Eu disse para os irmãos que quando você estuda a Bíblia, existem coisas que a história te mostra. Você, qualquer um, até macumbeiro, conhece a história. E ele vai falar da Bíblia. Agora, existe uma segunda linha da Bíblia, que é a linha espiritual. Que aí macumbeiro não chega. Que a maioria dos pregadores no nosso meio chega, né? A mensagem espiritual da história. Meia hora, 40 minutos de oração por dia, você chega lá. Agora existe uma outra linha que está acima da linha espiritual, que é a linha profética. É quando você atinge a mensagem profética do texto, que ao ler, ela mexe com você. Irmãos, Deus, eu glorifico a Deus por causa da Bíblia, eu amo a Bíblia. Quem me conhece sabe, eu amo a Bíblia, sem a Bíblia eu não sou nada. A Bíblia já me livrou de cada enrascada, rapaz. Eu era jovem, pregava já, e veio esse negócio de querer casar, né? Aí eu vigiava, era jovem, quem me conhece sabe. Vigiava, orava, não dava confiança em qualquer menina, ia pregar, as meninas jogavam charadinha, eu volto. Aí uma menina pegou meu número, um menino lá deu meu número para ela, ficou mexendo o saco da época. Aí eu falei para ela, olha, se você quer namorar comigo, então eu vou começar um propósito de um ano orando, você vai ligar para mim todo dia de madrugada, porque eu sei que eu estou orando, não sei você. Um ano, a menina ligou para mim. Um ano, irmão, ligando. Oh Deus, tá agora. Mulher de oração, um ano, ninguém faz isso não. Rapaz, só que Deus me ocultou. Eu não via nada, eu orava, falei, Deus é ela.
Deus não revela. Para outra pessoa não, mas para mim, que vou casar, Deus tem que me falar. Ué. Aí orando, Deus não me falava nada. Falei, meu Deus, o que é isso? Aí um dia eu estou lendo a Bíblia, a história de Eliseu. Inclusive estou terminando. Eliseu, a sunamita fez um quarto para ele, você já sabe da história. E ele dormia lá, tomava café lá, dormia lá. E ele percebeu que ela tinha tudo, mas não tinha filho. Falou, daqui a um ano terás um filho. Ela não brinca. Aconteceu. Ele profetizou que ela teria um filho. Só que o filho daquela mulher morreu. Olha como Deus fala. E eu oro a Deus, fala comigo, Senhor, fala comigo. Me mostra alguma coisa dessa menina. Eu não mostrava nada. Quando eu li esse texto da Bíblia, olha como a Bíblia fala para a gente. O filho da sunamita morreu. Ela vem até o profeta. Geazi recebe ela. Está tudo bem com você? Tudo bem. Seu marido? Tudo bem. Seu filho? Tudo bem. E ela cai aos pés de Eliseu. Só que o Eliseu percebe que ela está angustiada. Mas ele fala: Deus não me revelou nada. Eu sei que ela está angustiada, mas não de nada. Procura saber, Geazi, o que está acontecendo. Aí foi aí que ele sabe que o menino tinha morrido. Deus não revelou para ele. Olha que é profeta Eliseu. Deus revelava tudo. Deus revelava até segredos do quarto do inimigo lá. Agora esse negócio Deus ocultou para ele. Aí Deus falou comigo: existe coisas que eu mostro. Agora existe coisas que você tem que ver. Deus falou isso comigo pela Bíblia. Existe coisas que eu revelo. Agora tem coisas que você tem que observar. Eu comecei a observar e falei: opa! Achei um ponto. Não era de Deus. Deus me livrou. O que eu estou querendo dizer para os irmãos? Quando você conhece a Bíblia e tem comunhão com ela dividida, tem tanta coisa que acontece no nosso mundo que é só a Bíblia para mostrar. A Bíblia. Eu já li a Bíblia algumas vezes toda, não vou ficar falando aqui, mas eu já vi fogo lendo a Bíblia. Eu já ouvi Deus falar comigo de forma tremenda, com Deus, através da Bíblia. Eu não abro a mão da Bíblia. Não quero ficar conhecendo só a história, porque a Bíblia é viva, né? A palavra de Deus é viva e eficaz. Quem lê a Bíblia achando que é só um livro comum está perdendo tempo. Ela é a palavra de Deus na terra. Deus fala com você através da Bíblia. Não abra, meu irmão. A Bíblia, ela manifesta a sua vida até como estudo. Tem uns certos. Hoje nós estamos vendo esses profetas aí, esses profetão aí, dá uma profetada. Quando você tem a Bíblia, eles nem chegam perto de você, porque a Bíblia é estudo. Eu já fui em lugar aí que passa a revelação para todo mundo. Para mim não passar. Eu falei: o que é isso? Para da Bíblia. A Bíblia é estudo, profecia de carnal mesmo, você vê. Tem um desses que falavam que Deus está até caduco, meu pai está caduco, que desse doideira é essa? Deus usou o irmão da vigília para repreender o varão, aí depois o outro profeta levantou e falou: oh, não ouve meu pai está caduco. Falando: não, sabe que meu pai está caduco? Que doideira é essa? Meu pai está caduco. Deus é eterno, Deus não envelhece, aleluia, Deus é desde a eternidade. Então nós precisamos conhecer a Bíblia. Então nós temos a história, e eu vou mostrar isso para os irmãos. O aspecto histórico da Bíblia. Isso aqui, ó, essa pregação aqui é nível 5, tá? É esboço nível 5. É avançado. Nós estamos em Juízes capítulo 14, versículo 1. A interpretação histórica. Vocês estão vendo essa imagem aqui? Um homem matando um leão. Isso é Sansão. Sansão, ele foi entre do mundo dos juízes. Eu acabei de falar agora de Gideão. Sansão é o que mais se destaca. Tem gente que fala muito de Sansão, até porque Sansão ele foi escolhido por Deus. O nascimento de Sansão já é revelado, né? A mulher de Manoá recebe a visita do anjo. O anjo falou tudo que ela deveria fazer,
que o menino que ela ia gerar seria Nazireu de Deus. Ela ouviu aquilo, compartilhou com seu esposo, né? Você conhece essa? Ela compartilhou a bênção espiritual com seu esposo. Só que o esposo não estava no momento, e ele orou: eu quero ver também o que ela viu. Só que ele estava trabalhando, o anjo visitou ela de novo. Segura aí que eu vou chamar meu marido, porque eu não quero viver o sobrenatural de Deus sozinho. Eu vou compartilhar com meu esposo. Ele veio e o anjo se revelou para ele, Manoá. E ele perguntou: qual é o teu nome? Para quando essas coisas acontecerem, eu ofereço o sacrifício a ti. Por que perguntou pelo meu nome? Meu nome é maravilhoso. Já deu a senha para ele, né? Lá na frente as pessoas vão entender. Meu nome é maravilhoso. E a mulher concebeu o Sansão. Só que desde o ventre a promessa de Deus era que Sansão seria, né, nas mãos de Deus. Sansão, ele foi levantado para matar os filisteus da tua época. Sansão só existia para matar filisteu. Sério? E a pessoa vai morrer. Você foi ungido para quê? Para matar os filisteus. Só que Sansão, ele deu alguns vacilos. 20 anos de ministério perdido. O que ele fez em 5 minutos, que foi, ele matou mais morrendo do que em vida, diz a Bíblia. Ele foi chamado, ele cumpriu. Morreu, mas cumpriu. Por isso que ele não foi jogado no inferno. Ele foi chamado para matar, mas suicidou, que suicidou. Ele matou mais morrendo do que na sua vida. Ele cumpriu o propósito da morte. É que nem o Eliseu. Morreu, alguém falou: ah, cadê? Ele falou: quero o dobro de Elias. Elias fez 14, Eliseu só fez 13. Cadê as 14ª? O camarada está morto. Está vendo? Deus não cumpre nada, não cumpriu. Aí já estava só o osso dele lá. Aí de repente abriram a sepultura de Eliseu, jogaram o morto, aí cumpriu. O defunto ressuscitou. Até depois do morto, do osso de Eliseu falaram. Cumpriu, porque Deus é fiel. Então Sansão, ele foi isso. Só que Sansão, ele ficou inclinado, né, pro lado dos filisteus. Mas Deus chamou ele. Aí a Bíblia mostra aqui no capítulo 14 que ele vai casar-se com a filisteia. Só que no caminho ele vai encontrar um leão novo. Ele mata o leão. Mata um leão. Até uma mensagem, irmão. Os matadores de leão. É um monte de gente na Bíblia. Ele mata um leão. Passa os dias, ele volta pelo mesmo caminho, que não é para passar. E o esqueleto do leão tinha uma colmeia, mel. O mel que estava no leão era mel de cadáver, que eu vou mostrar isso. Aí ele faz uma brincadeira. Ele cria um enigma. Aí está no 14. Aí ele criou esse enigma aqui. Do comedor saiu comida, do forte saiu doçura, e em 3 dias não puderam. Isso aqui é tudo aponta para Jesus, tá aí? E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. O enigma de Sansão. Isso é uma mensagem. O segredo do enigma de Sansão. Vou mostrar a história. Eu vou mostrar as 3 camadas: história, espiritual, revelada e profética desse tema. O enigma de Sansão. O termo aqui, ó. Então ele faz o enigma. Ninguém discerne nada. Quem é o autor? O autor da revelação do enigma? Sansão. Sansão, um guerreiro hebreu, procedente da tribo de Dan. Ele era danita. Isso aqui, deixa eu abrir um parênteses aqui para dizer um negócio para os irmãos aqui. Hoje eles estão vivendo um negócio engraçado. Todo mundo fala que é judeu, você já viu? Você é o quê? Judeu. O que é judeu? Eu nasci em Israel. Mas só tem judeu em Israel? Eu sou judeu. Não tem só judeu. Primeiro, os israelitas, a gente tem que entender, os israelitas procedentes de Jacó, que está aqui, Jacó é Israel, os filhos de Jacó, né, formam os israelitas. 12.
nós temos Rúben, Levi, Simeão, Judá, Dan, Naftali, aí vai um, José, já tem. Aí todo mundo fala que é judeu. Mas ninguém sabe que tribo ele é, porque é 12, meu. Tribo. É melhor falar, sou israelita. Judeu é quem nasce no sul de Israel. Quem nascia na Galileia não era judeu, era, né? Chamava Galileia do gentil, era hebreu. Aí tem que tomar cuidado, porque tem que identificar. Então, nem todo mundo é judeu. Gideão não era da tribo de Judá, de outra tribo, né? A menor, a tribo de Benjamim. Aqui, ó. Olha como Deus, porque Deus ele sabe trabalhar. Deus escolhe o camarada da tribo de Dan. Então Sansão ele era damita. A tribo de Dan, na distribuição de Josué, ficou no litoral, né? No litoral de Samaria lá. Localizava-se ao oriente do mar Mediterrâneo. Ou seja, divisa de Samaria, centro de Israel, com o território de Judá, sul de Israel. Então, a tribo de Dan ficava próximo, vou mostrar no mapa aqui, ficava até próximo das terras dos filisteus. Além de guerreiro, Sansão ele era juiz. Eu disse para os irmãos que esse termo, juiz aqui, era libertador, ou seja, representava o governo civil de Israel. Ele era, né, fazia parte do governo civil. Qual é o local que ele vai criar esse enigma? Na cidade de Tímina. Alguns dizem Tímina, outros dizem Tina, fronteira norte de Judá, subindo para o território de Samaria. Ou seja, eles subindo para o território de Samaria, aí está o texto aqui, referência. Nota, Tímina era uma cidade danita, de Dan, porém dominada pelos filisteus, conforme Josué 19. Ou seja, essa cidade de Dan, de Tímina, era uma cidade damita. Qual foi a ocasião? Bom, aqui, ó, a ocasião que ele vai escrever, que ele vai criar esse enigma. O casamento de Sansão na cidade de Tímina. Ele vai para o casamento, como eu falei, e no caminho ele vai criar esse enigma. Isso aqui, meu irmão, né? É um mapa da Palestina ali, território de Israel. Isso aqui é o mar Mediterrâneo. Ó, as tribos foi dado na época de Josué, isso aqui, ó. Isso aqui, queridos, Zébulo e Naftali, é ali que Jesus vivia ali, ó. Aqui era Cafarnaum, que foi aqui. E posteriormente aqui estava o mar da Galileia, tá? Aqui nós temos tudo o litoral. A tribo de Assé, embaixo no Egito, a tribo de... Só que lá em cima, lá perto de Jope, a tribo de Dan estava aqui. Perto do território dos filisteus, né? Ali nós temos a faixa de Gaza, lá em cima Gaza, que hoje nós temos a faixa dela. Aqui embaixo nós temos Quete, que é a cidade de Golias, né? Aí ali tinha 5 principados dentro dessa cidade ali. Então, Sansão, na ocasião que ele vai criar o enigma, ele está vindo para cá. Tímina ficava por aqui. Eu vou mostrar para os irmãos no mapa daqui a pouco. A planície dos filisteus, ou seja, a terra dos filisteus ficava entre a cidade de Jope a Gaza. Isso é sudoeste do território de Israel, que eu mostrei aqui no mapa. Dimensão: 75 quilômetros, né, de comprimento e 25 de largura, pequeno. Planície abundante em cereais e frutas. Terra de imensas oliveiras e figueiras. Ali nós tínhamos as fortalezas impenetráveis dos filisteus, que era Gaza, Ascalon,
Asdote. Eu tenho uma apostila que eu depois vou mostrar sobre a cidade dos filisteus e os demônios que operavam lá, operam na nossa época. Mudou lá, mas demônio não muda não, tá? Ele só muda de território. Casas, Quelon, Asdote, Gate. Gate é a cidade de Golias, era menorzinha, né? Josué não eliminou ela lá atrás. Vou mexer com esse negócio pequeno para quê? Vou mexer com as coisas grandes. Desse Gate aqui, passa-se os anos, sai um gigante de lá. Coisas pequenas que eu não extermino hoje, amanhã sai um gigante. Aí eu quero ver. Aí isso é um problema grande. Tem coisa que eu tenho que acabar agora. Se deixar virar bola de neve, eu não elimino nunca da minha vida. Aí aqui, ó. A planície dos filisteus ali. Ó. Aqui está melhor para ela. A localização da tribo de Dan. Os danitas ficavam aqui. Dan. E Tímina. Tímina ficava aqui na fronteira. Terra dos filisteus. Tímina. Então isso aqui estou mostrando para os irmãos o histórico de da onde Sansão ele criou o enigma. Ele criou o enigma no caminho, né? Indo para o seu casamento em Tímina. Ele não podia estar ali também não, porque ele era nazireu. Mas vamos ver isso aqui. Agora vamos conhecer o aspecto teológico. Eu falei do aspecto histórico, agora vamos ver o aspecto teológico. Os irmãos verem rápido o que é a interpretação. A raiz da história do enigma, teologicamente, a raiz da onde vem o enigma de Sansão? O cadáver de um leão morto. O enigma de Sansão vai sair de um cadáver morto de um leão. E ele não podia nem mexer naquilo. Ele era nazireu. Nazireu de Deus. Aí glorificamos a Deus porque Sansão matou o leão, pegou uma queixada de jumento, matou 1000, beleza, Deus era com ele. Só que Sansão, ele não podia tocar em nada morto, porque ele era nazireu. Nazireu é esse hebraico aqui, ó. Nazir. Significa separado e consagrado. Ele foi separado e consagrado para não se envolver com nada morto. Diferenciado. Um nazireu, Sansão é um nazireu fora do prumo, incompatibilizado com Deus e a sua vida. O que é um nazireu fora do prumo? Ele está fora da posição de Deus. Ele não podia tocar em leão morto. E Tímina, por incrível que pareça, era região de vinho. Ele não podia nem passar perto. Ele não podia, porque podia, a recomendação é que não podia beber com bebida forte, nem se aproximar de vinha. De onde é que ele está? Um nazireu fora do prumo. Isso é complicado. Incompatibilizado com a lei de Deus, com Deus e a sua lei. É um camarada que ele acha que está fazendo as coisas certas, mas ele está fora da realidade da palavra. Ele até mata 1000, mas mata morrendo. Isso é perigoso, tá? Irmão, ganha sem se perder. Seja crente sem se perder. Envolva na obra sem se perder na obra. Porque o camarada ele começa a pregar, ele fica tão alucinado com pregação. Eu conheço muitos assim. Eu vou pregar. Eu sou aí, eu prego de lá. E sua família, irmão? Deus bonito. Meu camarada lá fica 7 dias, fica doido prego. Quando pensar que não, ele já está desviado, não sabe, pregando para desviar. O nazireu fora do prumo, o cara é consagrado para fazer aquilo, mas está fora daquilo que Deus chamou. Segundo, o indiferentíssimo de Sansão. Indiferentíssimo de Sansão. O lugar onde ele matou o leão era uma vinha de uva.
Sansão, portanto, nem lá deveria passar, quanto mais fazer daquele lugar a sua rota. Tem gente que está fazendo a rota dele no lugar da queda. Paulo ele escreve dizendo assim: fuja dos desejos da tua mocidade. O que é fugir? É correr até perder de vista. Você está vendo que o negócio está... Corre, meu irmão. Um amigo meu, um tempo atrás, eu estava dando um ensino de escola dominical, aí Deus me levou para essa área. Aí ele ficou aí para mim, jovem na época, dizendo que as meninas estavam dando mole para ele, estava tentando fugir. Eu falei, aí no estudo eu falei: apaga esses números do teu telefone, rapaz. Como é que você está fugindo? Diz, apaga. Ele falou, Deus falou comigo, é fugir até perder de vista. Só que tem gente que está correndo para fugir para cima, né, do pecado. Tem um camarada que até hoje ele estava vendo, Deus usou uma irmã para falar assim: olha, homem, eu corto esse laço toda a tua vida. Ele gritou: vem em mim, laço. Aonde está preso no laço? Já pensou? Isso Deus está cortando o laço da tua vida. Laço de prostituição. Vem em mim, laço. Até hoje, tem mais de 20 anos que ele está preso nesse laço. Tem que sair da rota, meu, da rota do pecado. Sair da rota. Deus fala conosco. Às vezes, olha bem, ó, Sansão nem podia passar ali. Só que ele fez naquele lugar a rota dele. Tem lugar que Deus está falando: corre, que tem laço aí, o diabo vai te pegar. Você vai naquele lugar, o seu caminho. Deus fala: foge da aparência do mal. Você está correndo para lá. Escapa pela tua vida. Você não escapa, cara. Quando Deus fala, é melhor você, porque Deus já está vendo o futuro. Deus vê o futuro. Deus vê o futuro. Aqui, ó, aspecto da revelação. Aqui é o aspecto da revelação. Vamos lá. Aqui já é revelação, tá? Do comedor saiu comida. O comedor da revelação de Sansão é uma alusão à morte. A morte que come grandes e pequenos, fortes e fracos, ferozes e mansos. A morte é assim. O comedor aí é a morte. Porque a morte não tem preconceito. Se tem uma coisa que a dor da morte não tem, é preconceito em ninguém. Pode ser aleijada, ela pega. O camarada pode... O cara pode ser feio, mas feio. Ela não está nem eu, quero você para mim é amigo, ela pega. A morte, ela não escolhe se é preto, se é branco, se é gordo, se é magro. A morte, ela leva, ela não tem preconceito. A morte, ela tem uma fome insaciável, é o comedor dos homens, ela devora. A morte e o atroz é veloz comedor de Jesus. Estou falando para os irmãos aqui, tem gente morrendo agora. Todo dia morre gente, morre muita gente. Morreu para morrer de inferno. A morte mata. Do comedor, a estação colocou aqui: do comedor saiu comida. Aí ele diz assim, ó: da morte do leão saiu mel. O que é isso? Sansão está falando das riquezas alimentares extraídas da morte de Jesus. E é revelada sobretudo na base da palavra do Evangelho. Da morte do leão saiu mel. Da morte do leão saiu morte. A morte de Jesus, o leão da tribo de Judá, trouxe à humanidade o alimento que gera saúde espiritual na terra. A vida eterna no Cristo é mel, isso é delícias. Jesus, ele está na cruz do Calvário,
E ele vai morrer em prol da humanidade. Na sua morte, ele gera vida. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ali muda tudo. O Calvário, eu tenho que estudar a Bíblia antes e depois do Calvário. Antes do Calvário é uma coisa, depois do Calvário é outra coisa. Antes do Calvário, Deus olhava para nós irado do desejo de nos matar. Depois do Calvário, Deus olha para nós e chama nós de filho. O filho dele. Antes do Calvário, nós estávamos destinados à ira de Deus, ao inferno. Após o Calvário, o caminho de acesso ao céu está aberto. Em nome de Jesus. O alimento, né? Alimento. Aí vem aqui, ó. Do forte saiu doçura. O leão simboliza força, poder, autoridade. É, portanto, como o rei dos animais. Uma das muitas revelações bíblicas que ilustram o imenso poder de Jesus Cristo apontam como o leão da tribo de Judá. O leão é forte. Portanto, o termo forte aponta para o Filho de Deus como o leão da tribo. Jesus é forte. Oh, do forte sai doçura. Forte. E Jesus, ele venceu para nos. Hoje nós temos. Não é só amor de mel esse negócio, não. Tem umas ervas amargas no meio. E o pessoal, ai, é mil maravilha. Ai, mil maravilha, não sei o que. O evangelho não é mil maravilha, não. O evangelho é porretada, tá? Glória a Deus que nós passamos isso aí dando glória a Deus. Mas Jesus, ele é forte. Forte por quê? Venceu o pecado. Venceu a carne. Venceu o mundo. Venceu o sistema da época. Não guardava rancor, não guardava mágoa. Agora, se Jesus fosse que nem esses crentes de hoje, meu irmão, ele nem ia para a cruz. Porque foi dada essa opção para ele quando ele estava no Getsemane. Quando ele estava no Getsemane, foi dado. Quando aquele anjo veio confortar ele, que o seu suor transformava-se em grandes gotas de sangue, como grandes gotas de sangue, o anjo veio confortar, porque abriu uma visão. Jesus, ele viu tudo o que aconteceria com ele pós o Getsemane. Ele viu os algozes, as pessoas esbofeteando da tua face. Ele viu, né, as pessoas cuspindo, zombando dele, rasgando, repartindo as suas vestes. Via as pessoas zombar. Jesus viu aquele povo que uma semana antes estava dizendo: Hosana, Hosana é o que vem do nome do Senhor. Ele viu esse mesmo povo gritando, crucificado. Ele viu. O anjo veio comportar e dizer para ele: é uma opção. Se você não quiser ir até o fim, você continua sendo filho de Deus. Até porque você não tem pecado. Você volta para o céu, vai estar à direita de Deus, continuará sendo o eterno filho de Deus. Porém, não haverá derramamento do Espírito Santo. Não haverá igreja. Não haverá o seu nome perpétuo acima de todos os nomes. Satanás continuará absoluto, tendo a chave da morte do inferno, né? Terá acesso. E Jesus fala: Pai, não seja como eu quero, que o meu melhor seja como tu queres. Ele aceitou. Ele é forte. O que Jesus passou, meu irmão, isso é o forte. Ele é forte. Do forte saiu doçura, ou seja, a doçura aqui é a manifestação da salvação eterna para todos os humanos. De Jesus, o forte, a parte dele, foi liberada a salvação para todos nós. Hoje nós somos salvos pela graça por causa de Jesus. O que Jesus fez por nós não tem como. O diabo, irmão, Satanás, ele trabalha em cima da legalidade que nós temos. E a legalidade é o pecado. Pecado. Todos nós pecamos. Mas não podemos viver na prática de pecado. Mas tem uma coisa que nós precisamos glorificar a Deus.
O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, meu irmão, se não fosse isso, Martinho Lutero estava no vento. Martinho Lutero, no livro lá, ele poderia escrever aquele castelo forte da harpa. Satanás veio até ele, soltou um pergaminho, foi desenrolando, enrolando. Todas as acusações, o diabo colocou todas as acusações. Você pegou nisso. Diz que tinha todo tipo de pecado escrito lá, o diabo acusando. Você diz que é esse homem aí, rapaz, mas você pecou nisso, pecou naquilo. Martinho Lutero, ele pega o pergaminho e mostra o final. O diabo vai e mostra o final. Você escreveu isso? Você esqueceu de escrever no final dos Satanás. O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Acabou. A salvação não é mérito nosso, é por causa de Jesus. Aspecto espiritual. Agora esse aqui é o aspecto espiritual. Nota 1. Matar um leão em território de Tímina é vencer em desobediência. Se Deus falou comigo, eu não quero que você envolva com o vinho, nem chega perto de vinha, só que você consegue matar um leão lá, você está vencendo em desobediência. Ai, eu comprei um carro, aleluia, glória a Deus, mas comprou um carro onde? Tímina. Está vencendo em desobediência. Ai, comprei um apartamento em Tímina. Está vencendo em desobediência. Que Deus até te dá. Isso aí não significa dizer nada, irmão. E se fosse assim, todo mundo tem ímpio. Tem macumbeiro aí que anda que mora em cobertura aí Só que quem é de Deus, bênçãos com desobediência, a gente tem que tomar cuidado. Vencer em desobediência. Já pensou você dar um culto de ação de graça, mas lá no recanto da tua alma você fala, rapaz, eu passei a perna no fulano. Tem irmão aí que entra numa quebradeira aí, que fica desempregado, o irmão está pagando 50 vezes no que o carro, o irmão já pagou mais 40 mil, mais falta mais 40 mil, aí entra na quebradeira, aí tem sempre os irmãos espertalhão, né? Os irmãos, meu Deus, agora que irmão esse carro barato. Aí irmão da quebradeira, irmão, pelo amor de Deus, o carro falta 40 mil para quitar da gente, já paguei a metade, irmão. Estou querendo vender por 40 mil, você não quer não assumir a prestação. Carro bom, carro do ano. Então tem 15 mil para te dar, te dou 15 mil a sua prestação. Meu irmão está na quebradeira, passa, meu irmão vai comprar uma ação de graça. O governo é malandro, está batendo perrando do irmão sem saber. Tem gente assim no nosso meio. Está vencendo em desobediência. Botar um culto de ação de graça. Fui promovido na empresa, mas foi promovido como? Entregando seus amigos. Né? Como? Vencendo em desobediência. Ai, irmão, sou consagrado hoje a evangelista pastor. Quer dar um culto assim, mas como foi essa consagração? Você vê que tem camarada que ele é mentiroso. Eu conheço. Quando fala que o pastor chega e fala, vou te levar na convenção, aí fica ligado. Fica ligado, veja, eu vou te levar na convenção. Meu irmão, mas você sabe que tem que ter um seminário de teologia. O camarada ele vai procurar seminário, que nem um doido. Na época aí, um menino, você vai lá, irmão, o pastor falou para ele, estou de olho em você para você ir ao presbitério, mas você tem que ser batizado com o Espírito Santo. Eu me ligava de madrugada, e aí do Amar, vamos para o monte. Rapaz, está na hora demais, bora. E aí, mano, do Amar, vamos para o vale. Vamos para lá, vamos para cá. Aí do nada ele começou a falar línguas estranhas. Agora que esse camarada foi batizado da onde, eu não sei. E ele falava línguas estranhas. Quando o camarada fala uma língua estranha que é Deus, você sente. Uma língua estranha, meio doida. Eu vou ir apelando, falei, rapaz, camarada. Foi consagrado a presbítero, nunca mais falando língua estranha. Inventou para ser consagrado. É vencer em desobediência.
Matar um leão em território de Tímina é vencer. Sai disso. Outra aqui, ó. Segundo, nota 2. Alimento bom e agradável. Era mel. Mas o mel era procedente de Tímina. Portanto, mel de cadáver. Mel de cadáver. Mel de cadáver. Por isso o crente não pode ficar fazendo essa aliança silenciosa com o político. Olha, irmão, vou te dar 50 sacos de cimento para você fazer a igreja. Mas a creche ali, meu irmão, os meninos estão morrendo de fome. Porque o negócio de politicagem é mel de cadáver, né? Essas coisas, não tem nada a ver, não sei o quê. É proposta, é bom, é agradável, é mel de cadáver. Hoje tem convenções aí que está puxando a laço. Foi bom. Aí chega esse negócio, isso aí chama. Eu tenho um estudo aqui, depois vou mais na frente mostrar para os irmãos, sobre os falsos pastores. Existe um pastor que eu chamo eles de raposinha. O pastor que é raposinha não é brava não é porque a raposinha abre brecha para as raposonas. Só que a raposinha, você é bonitinho, é dócil, é amável. Tem homem aí que é assim, irmão, vem para conversar. Eu vejo uma chamada de Deus atrás, nem aquela mocidão, mas é raposa. Vou te consagrar pastor a presbítero. Não, Deus o quê? Aí você vai, entra aqui, tem uma fralcatua que tem uns negócios doidos. É agradável. Aí você toca a carteirinha agora. Mel de cadáver. Amor, quero ser pastor. Eu tenho que fugir. Comprar hoje tem com facilidade para tudo. Eu quero entrar naquela empresa, eu vou comprar um diploma. Mel de cadáver. Facilidade. É agradável, é bom, mas Deus está sendo glorificado nisso? O alimento é até bom e agradável, mas é mel de cadáver. Vocês estão entendendo isso aqui, irmão? Tem coisas que para nós, que delícia, maravilha, mas é mel de cadáver. Tem proposta. Eu já recebi proposta. Você vai para esse que vai receber as propostas assim. Ficar bem. Olhar bem. Um amigo meu estava dirigindo a igreja. 2.500 membros. Essas igrejas. Vem ser meu segundo, que você não trabalha para ninguém mais. Você vai ser até o primeiro. Vou começar com um apóstolo aí. Bem, falei, é ruim. Sou preto, mas sou bobo não. Vou sair debaixo da nuvem para entrar no templo, deixa eu ficar com meus irmãos. Resumindo, acabou, foi tudo. Mel de cadáver. É agradável, é bom, mas tome cuidado, pode ser mel de cadáver. Essa mensagem é muito boa. Aí nós temos aqui contexto da literatura bíblica. Semana que vem, se eu falar. Semana que vem. Quero agradecer os irmãos que vieram aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Vão vencendo. Não é fácil não, mas nós vamos vencendo para a glória de Deus. Fico feliz pelos irmãos que vieram aqui esta noite. Que a graça de Deus esteja sobre as vossas vidas, a bondade e a misericórdia possa estar convosco, em nome de Jesus. Irmão, semana que vem nós estaremos aqui. Eu já vou terminar esse slide, eu vou abrir o outro. Vou abrir o slide. Pregador. Aí na pregação eu vou ensinar outros tipos de sermão, a postura do pregador, e nós vamos trabalhar com a apologética, né? Aí, terminando, eu já vou entrar no outro livro. O outro livro que nós vamos estudar é o Pentateuco, desdobramento para o Novo Testamento. Mensagem do Pentateuco. Então Deus abençoe os irmãos, pastor Alessandro,
ora por nós, e o mesmo na bênção apostólica.